Seja bem-vindo, amigo do Projeto Praia Vermelha. Vamos gravar um vídeo agora abordando um assunto muito importante para o nosso concurso e até mesmo para conhecimento geral, que é o conflito entre Israel e Hamas e sob o subtítulo Por que isso nos interessa? A ideia central que nós vamos colocar é que, considerando que atos terroristas buscam causar medo e intimidação com o objetivo de atingir seus objetivos, o terrorismo tem sido uma estratégia de guerra utilizada desde a antiguidade, inclusive no Brasil, em anos não muito distantes, e essa é a estratégia atual dos palestinos, fica essa pergunta. Pode-se aceitar que os palestinos usem desse instrumento como estratégia militar em razão da sua causa? Vamos seguir o seguinte sumário, abordando agora então um embasamento teórico sobre a questão. Segundo Maquiavel, grande filósofo e político do século XV e XVI, os fins justificam os meios. Essa é a frase mais célebre. E para Maquiavel, a guerra é o principal instrumento da política. Quando os governantes pensam mais na delicadeza do que nas armas, ele perde o controle sobre o seu Estado. Portanto, a guerra para Maquiavel é sim legítima e um instrumento próprio para uso do governante. Mao Tse-tung, bem mais recente, no século XX, né, um grande líder chinês, afirmou que o aspecto ideológico distingue a guerra revolucionária da convencional. Portanto, o domínio da mente é o objetivo prioritário nessa forma de guerra. E a violência é necessária para a luta revolucionária contra os opressores. John Keegan, já conhecido pelo final do século XX e início do século XXI, um grande historiador militar, talvez o maior historiador recente, afirma que a guerra é inerente ao ser humano, desde suas raízes. Para essa afirmação, ele fez estudos com tribos indígenas, com aborígenes e com diversas civilizações de diversas culturas e chegou à conclusão que, naturalmente, o ser humano sempre foi um animal que guerreia. Para John Keegan, o cristianismo ele impôs um certo caráter ético e moral sobre a guerra, o que permitiu, por exemplo, o uso de expedições médicas, atuação de Cruz Vermelha, de entidades para minimizar os danos. Isso me parece bastante recente, porque até a Segunda Guerra Mundial ou até mesmo a Guerra do Vietnã, essa questão de caráter ético e moral da guerra era bastante questionável, vamos dizer assim. Samuel Huntington, outro grande filósofo e historiador do mesmo período, afirmou que as próximas guerras serão entre civilizações e não mais entre estados. Ele dividiu o mundo em 12 civilizações e proclamou que as próximas guerras seriam feitas entre elas, não mais pelos interesses antigos como petróleo, terras ou riquezas, e sim por questões ideológicas para impor a sua forma de pensar sobre outros seres humanos. Vamos tentar juntar os pensamentos desses filósofos todos e aplicá-los aí à nossa teoria sobre a guerra entre o Hamas e o Israel. Ainda podemos acrescentar Raymond Aron, que afirma que a história humana nunca foi comandada pela razão, pois o que se entende como racional e razoável nunca nos deu garantia para que vai se realizar ou não. Ou seja, não se espere racionalidade em conflitos militares. Isso raramente acontece. Vamos ver então o histórico e motivações desses povos que entraram em guerra. Nós vamos para um período bem distante, mas para a gente entender o que ocorre atualmente. Um breve histórico da região e um breve histórico dos povos, judeu e muçulmano. O Oriente Médio, então, situa-se nessa região
bem entre os continentes Europa, Ásia e África. Ele é chamado de Oriente Médio porque a sua referência com relação à Europa é realmente na média entre os orientes. O Oriente afastado seria a China e o Japão, ou o Extremo Oriente, né? O Oriente mais próximo seria aqui na região da Turquia, né? E as ilhas de Creta aqui. Então, essa é a região onde é deflagrado o conflito. Evidentemente, pela sua localização, se pode perceber que ela é extremamente estratégica por natureza. Isso cresce ainda mais de relevância quando nós acrescentarmos o petróleo existente na região, põe um componente muito forte para ampliar a importância da área. Aqui um foco mais próximo de onde fica Israel, tá? Ainda à beira do mar Mediterrâneo, dividido aqui, uma espécie longínquo, aqui um território comprido de norte a sul, né? Alongado, né? Tendo aqui a faixa de Gaza à beira do oceano e a Cisjordânia no outro extremo, dois povos onde vivem os palestinos. Ampliando, está aqui o Estado de Israel. Na faixa de Gaza vivem cerca de 2,4 milhões de palestinos, enquanto na Cisjordânia cerca de 3,2 milhões. Enquanto Israel é um país com cerca de 10 milhões de pessoas, onde pouco mais de 7 milhões são judeus. Estima-se que esse conflito tenha iniciado há 4.000 anos. Os dois filhos de Abraão não se entenderam por sua herança e que abrangia a terra prometida, e aí teria começado o conflito entre árabes e judeus. Evidentemente isso é muito longínquo, mas muitas coisas ocorreram ao longo desse período histórico, várias guerras, várias vitórias e derrotas de um povo ou de outro, o que sugere que realmente o conflito tenha começado de muito longa data, né? O reino foi dividido, por exemplo, no século XII a.C. Salomão, o filho de Davi, foi ungido por Deus com a sabedoria para governar, segundo os judeus. No século X a.C. foi criado o Templo de Salomão. Então, muitas histórias, evidentemente, os judeus têm muitas histórias nessa terra conhecida como Terra Prometida para vários povos. Outro episódio muito conhecido por todos é o Êxodo dos judeus que eram escravizados no Egito e dali eles percorreram centenas de quilômetros em busca da Terra Prometida e voltaram para a região onde fica hoje o Estado de Israel. Essa fuga épica é muito conhecida por nós todos. Aqui nós temos exemplos de vários impérios que estavam na região, portanto, obviamente você consegue entender que os judeus foram muito subjugados por vários povos. Em vários momentos ocorreram diásporas, que são as saídas de judeus de sua terra, mas uma parte do povo sempre ficou na região. A preservação da cultura judaica realmente é algo fascinante, né? Diante desse tamanho de adversidades que foram superadas ao longo da história longínqua e próxima. No século II a.C. foi reconstruído o Templo de Salomão, aquele grande governante ungido de sabedoria. Ele foi destruído novamente pelo Império Romano em 70 depois de Cristo, e o que restou dele deu origem ao Muro das Lamentações, que está lá até hoje, que é o local onde os judeus lamentam, fazem orações em prol dos seus antepassados, pelo sofrimento do povo judeu. E nesse período também o imperador romano determinou que a região não se chamasse mais Judéia e mudasse para o nome de Síria-Palestina, embora ainda permanecesse vários judeus. Os judeus, evidentemente, representavam um risco ao Império Romano, e é por isso que os romanos também dificultaram bastante a vida dos judeus. Depois de Cristo, em 621, segundo o Alcorão, Maomé esteve em Jerusalém, junto com Abraão, com Moisés e com Jesus.
e ali ele foi orientado pessoalmente por Deus para expandir a sua palavra. Esse termo expandir eu coloquei em destaque propositalmente, porque é a grande expansão da sua palavra que vai gerar o movimento que nós conhecemos até hoje. Essa expansão do Islã, começando logo, ainda em vida, mas logo depois da morte de Maomé, ela foi avassaladora. Ela atingiu todo o norte da África, na beira do Mediterrâneo, praticamente todo o Oriente Médio e boa parte da Ásia, incluindo aqui o Império Persa, a região do Irã, a região de predominância árabe, chegando à Europa, ocupando toda a Península Ibérica e dando inclusive heranças culturais que nós preservamos até hoje. Portanto, essa jornada de expansão do islamismo ela foi extremamente exitosa e são bilhões de islâmicos que foram atingidos por isso, não nessa época, mas posteriormente chegaram a bilhões. Esse avanço islâmico foi combatido por uma reação da igreja cristã, na época somente a igreja católica, que expulsou, colaborou muito com a expulsão dos islâmicos na Península Ibérica e também protagonizou várias cruzadas. Foram 8 expedições ao longo de em torno de 2 séculos que tinham como objetivo libertar a terra sagrada do povo muçulmano. Eu lembro que isso são cristãos, não são judeus. A origem do cristianismo vem dos judeus, mas aqui são povos cristãos que já rivalizaram com esses povos muçulmanos. Do século XVI até o século XX, então, após essas expedições das cruzadas, as grandes navegações, vocês podem perceber um grande recuo das conquistas islâmicas e um avanço da Europa cristã para praticamente todo o mundo. Né? Com a tecnologia iniciada nos países europeus, a gente sabe disso, as grandes navegações atingiram a América, o cristianismo foi levado para a América também e para todos os cantos do mundo, com um retrocesso no controle dos povos muçulmanos. Você pode perceber que a única área aqui da região euroasiática, Euroáfrica asiática, é a região do Oriente Médio, que ficou sob o controle do Império Otomano. E nessa região o islamismo não sofreu perdas de influência. No final da Primeira Guerra Mundial, essa região também foi conquistada por ingleses e franceses, derrubando o Império Turco Otomano, que tinha cerca de 700 anos. Houve um controle direto francês e inglês sobre toda a região da península, com destaque aqui para a região de Jerusalém. Os ingleses apoiaram o retorno dos judeus para a região. Eles fizeram uma declaração, chamada Declaração de Balfour, dizendo que os judeus que fossem para lá seriam apoiados pelos ingleses que controlavam a região. E os judeus foram realmente para lá, com bastante número já a partir dessa década de 20 do século 20. Na Segunda Guerra Mundial, todos nós sabemos que os judeus foram vítimas de holocausto, e milhões de judeus foram vítimas de atrocidades, e o refúgio que eles encontraram foi se juntar aos judeus na região onde era a Síria-Palestina, que assim era chamada de Palestina desde a época do Império Romano. Os judeus foram para lá e em 1948 a ONU decretou a criação do Estado de Israel e do Estado da Palestina, buscando que ambos convivessem em relativa harmonia. Os árabes não aceitaram de imediato e iniciaram as guerras contemporâneas na região. Ou seja, a região vinha de um inúmero cabedal de guerras ao longo de milênios e continua em guerra ao longo do século XX. Diversos países consideram que essa criação de Israel por parte da ONU foi uma intervenção ocidental. E, em parte foi mesmo, né? Então a ONU era capitaneada pelos Estados Unidos e pelos países europeus. Os países africanos tinham pouco poder de decisão e os países da região não aceitaram. E em nenhum momento
as várias guerras, desde o início da Guerra de Independência de Israel, Canal do Suez, 6 dias, Yom Kippur, Intifada, as intifadas, tornaram o Israel mais forte, porque o Israel foi vencedor em todas as guerras, agregando inclusive regiões que não estavam naquele acordo inicial com o da ONU. Bom, acrescente-se a isso, evidentemente, isso gera ressentimentos. Ressentimentos contra Israel, ressentimento contra quem apoiou Israel. Os Estados Unidos invadiram Israel. Desculpe, os Estados Unidos foram vítimas disso também, apoiaram Israel desde o começo. E então isso aumentou esse ressentimento não só contra Israel, mas todo o hemisfério ocidental, a civilização judaico-cristã, os países capitalistas, como queiram chamar. As ações de 11 de setembro de 2001 deixaram isso muito claro. E para alguns árabes da região, Israel é uma espécie de ponta de lança dessa civilização em meio a uma grande civilização islâmica. E isso não se consegue aceitar que tenha essa área sob controle de uma cultura diferente. A partir da década de 70, o radicalismo na região aumentou. Então surgiram vários estados onde o Islã passou a ser religião oficial e passaram a ser governados por esses líderes religiosos. Como exemplo, temos aí o Irã, o Iraque, a Líbia e o Egito. São países que hoje têm governos islâmicos e as leis são baseadas no Alcorão. E, além disso, várias guerras têm sido travadas nesse sentido para o controle islâmico de outros países, como a Síria, o Sudão, o Iêmen, o Líbano e o Afeganistão. Na Síria, recentemente, o ditador Bashar al-Assad, apoiado pela Rússia, foi deposto, mas quem assumiram foram os líderes radicais islâmicos, o que, para Israel, torna o cenário com muito poucas mudanças. Os períodos pacíficos, na verdade, só ocorreram, em particular no século XX, quando os palestinos não tiveram a capacidade para guerrear. Em 2006, o Hamas venceu as eleições da Palestina e passou a governar. O Hamas já era um grupo grande, reconhecido por suas atitudes radicais, extremistas e terroristas. Diversos ataques passaram a ser realizados contra Israel, mas Israel tinha um sistema antimísseis que resolveu o problema até 7 de outubro de 2023. Temos aqui então uma tentativa de resumo bastante forçada, porque até nem real é, sobre o histórico desses povos. Eu digo que não é real porque não existiam povos muçulmanos até o século VII e não existiam povos cristãos até o nascimento de Jesus. Mas se percebe aqui que os três povos têm a mesma herança, são originários de Abraão, e exaltam aí essas figuras com os mesmos antepassados. Então, teoricamente, não haveria razão para haver desavenças entre esses povos, porque há muita semelhança entre suas orações, entre seu modo de ver a vida. Mas o fato é que aqui, desde o começo, aqui houve diásporas, reconstrução de templo, destruição de templo, Maomé subiu ao céu, o Império Romano interferiu, Jesus subiu ao céu, houve o fim da Judéia, depois houve a expansão muçulmana, cruzadas, posteriormente os judeus foram retornando e retornaram em massa ao longo do século XX. Os povos muçulmanos que haviam ampliado o seu poder de uma maneira bastante intensa acabaram sendo subjugados em grande parte do mundo, redundando na criação de Israel ao fim da Segunda Guerra Mundial, onde os povos muçulmanos, de uma maneira geral, não aceitaram, os árabes e os persas, inclusive. Parte deles hoje aceita, meio que mais por interesse econômico do que por convicção, assinaram acordos de paz, o maior exemplo deles é o Egito, um acordo de paz com Israel, mas a grande maioria dos povos, na verdade, continua sem aceitar a existência de Israel. Um detalhe interessante é que nós temos entre os muçulmanos cerca de quase 2 bilhões de pessoas no mundo, os cristãos são 2,4 bilhões e os judeus são em torno de 15 milhões
no mundo todo, sendo que 7 deles, pouco mais de 7 milhões, se encontram no Estado de Israel e o restante se encontra espalhado pelo mundo, na sua grande maioria pelos Estados Unidos. Diante disso, acho que podemos concluir parcialmente que essa guerra tem origens milenares. Nos tempos modernos surgiram novas conotações que foram acrescidas ao cenário histórico, mas não modificaram a sua essência. Um conflito de caráter civilizatório muito antigo. Vamos ver agora então o conflito atual, como ele se encontra. O que é o Hamas, essa entidade que dirige a política palestina? Vamos pegar aqui um trecho da carta fundadora do Hamas, em 1988, que deixa bem claro o objetivo do grupo. Né? Não há uma solução para a questão palestina, exceto através da jihad. Jihad é a guerra muçulmana propagada para expandir a religião. Em relação a iniciativas, propostas e conferências internacionais de paz, elas são uma perda de tempo e jogos fúteis. Outro detalhe é que o Hamas impõe essas regras sociais que para nós soam até como absurdas. Né? Detenção e açoites por crimes morais, como prostituição ou homossexualidade, com julgamento fora dos tribunais. Grande parte da população vive em condições miseráveis, apesar da extrema riqueza que passa pela região. E o movimento o Hamas exige uma visão do Islã para a população e para o Estado. Ele obriga a sua população a seguir o Islã, não aceitando nenhuma outra forma de convicção religiosa. Ou seja, é uma ditadura bastante forte. E como é o Israel, que é o outro oponente? Israel é uma democracia parlamentar com uma economia de mercado, mas tem fortíssima influência socialista, principalmente por meio dos kibbutzim. Esses kibbutz são comunidades coletivas que produzem e repartem entre si os lucros. Verdadeiras comunas. Né? Alguns consideram que Israel seria o único país socialista, efetivamente socialista no mundo que deu certo. Questionável, mas existe essa corrente. Essas influências então contribuíram para a criação de uma rede de serviços sociais muito fortes, sindicatos fortes, estatais e ativos que defendem realmente o interesse. Então tem um padrão de vida bastante elevado, com pouca desigualdade social. Além disso, a sua economia é considerada uma das mais avançadas e dinâmicas do mundo, com grande ênfase em inovação, em tecnologia, seja na parte farmacêutica, na parte bélica, na parte de informática. Então a tecnologia israelense é realmente inovadora e muito intensa. Bom, sobre o conflito atual, o que aconteceu então? Eu vou falar agora sobre a invasão do Hamas. Então, o principal ponto da invasão, o ponto mais forte da invasão do Hamas ocorreu numa festa, numa rave que estava tendo em Israel, próximo à fronteira com Gaza, onde inicialmente foram lançados mísseis. Até ali ninguém se apavorou, porque é algo, se não chega a ser cotidiano, é bastante comum o lançamento de mísseis da faixa de Gaza contra Israel. Israel possui um sistema de defesa chamado Domo de Ferro muito eficiente que minimiza ou praticamente anula os efeitos desses mísseis. Mas dessa vez eles fizeram também incursões terrestres, seja com motocicletas, com parapentes, com caminhonetes, utilizando túneis que eles cavaram durante décadas, e utilizando drones armados ou simplesmente para filmar e acompanhar as operações. Você deve estar se perguntando por que dessa foto. Essa foto ela retrata um momento em que o Hamas invadiu a rave, as pessoas começaram a fugir, não estavam entendendo o que estava acontecendo. Essas pessoas aí saíram antes de ter a chacina com metralhadoras e bombas e granadas, etc. Eles saíram antes.
e foram para a estrada e encontraram um bunker. Esses bunkers são construções feitas por Israel para acolher em caso de. E há uma orientação para o povo entrar nesses bunkers quando houvesse ataque de mísseis. Essa foto foi tirada desse bunker, então eles estavam tranquilos, enquanto sabiam que eram só os mísseis, estavam ali tirando foto e tal, provavelmente de ressaca de final de festa. E eles viram as pessoas chegando, e de um bunker que é feito para em torno de 12 a 15 pessoas, tinha mais de 60 pessoas ali dentro, e eles foram os primeiros a chegar, então eles ficaram bastante, vamos dizer assim, amassados contra uma parede. Pouco depois chegaram os militantes do Hamas e começaram a metralhar todos que estavam ali dentro. Entraram, metralharam, porque o bunker não tem uma porta, ele tem uma porta, um acesso lateral, assim, que só para não vir estilhaços. E esses três, né, brasileiros estavam ali e foram amassados por todas essas pessoas, então as balas das metralhadoras, os projetis das metralhadoras não os atingiram. Jogaram inclusive granadas né, e eles também não foram atingidos porque estavam embaixo dos corpos das demais pessoas que estavam lá. Destacaram fogo, o Hamas tacou fogo na entrada do bunker para aquecer o ambiente de maneira a não deixar realmente ninguém vivo. A ideia realmente era matar todos, achava que o calor iria, inclusive colocando corpos nesse fogo. E os relatos desses três pessoas, duas sobreviveram, uma não, eram que as pessoas faziam isso rindo, né? Metralhavam sorrindo e gritando palavras de fervor a Allah. Então essa foi a invasão e o modus operandi do grupo Hamas no dia. A reação de Israel, evidentemente, foi imediata, declarou guerra, passou a bombardear a faixa de Gaza, destruiu túneis, incursões militares, usando técnicas de combate urbano, assassinatos deliberados contra os líderes do Hamas, uma tentativa de uso de inteligência em razão da sua tecnologia avançada. Um caso bastante conhecido foi a explosão dos pagers, né, porque os líderes do Hamas sabiam que estavam sendo perseguidos e sabiam que seus movimentos eram acompanhados pelos celulares. Eles deixaram de usar os celulares e passaram a usar uma tecnologia mais antiga, que eram os pagers, que a maioria que está aqui não conhece. Mas essa tecnologia também foi perseguida por Hamas. Hamas conseguiu colocar bombas nesses pagers que eram letais e que mataram dezenas de militantes, principalmente de lideranças do Hamas. E tentativa de aprimoramento dos seus sistemas de defesa. Então esse foi o modus operandi de Israel. Sem dúvida nenhuma, foi uma reação à ação iniciada pelo Hamas. Hamas passou por uma estratégia defensiva, usando escudos humanos, uma rede de túneis dispersas com bases subterrâneas embaixo de hospitais, de escolas, de áreas bastante populosas, havendo uma descentralização e células armadas dispersas em vários pontos da faixa de Gaza, usando muito da comunicação e da propaganda. Essa ideia de se colocar, de se proteger embaixo de hospitais e escolas, evidentemente, dificulta muito a atividade de Israel, que precisa destruir esse ambiente com uma repercussão mundial bastante danosa. Então, essa estratégia levou Israel a cometer certas atitudes que foram bastante questionadas por muita gente. Aqui algumas regras violadas. Existem regras em conflitos armados, sim, muitas regras. As regras precisam ser seguidas sob pena de intervenção da ONU ou de outras potências. Várias regras foram violadas pelo Hamas, regras da Convenção de Genebra, das resoluções da ONU, Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, algumas dessas regras são aí os ataques deliberados contra civis, incluindo sequestros, assassinatos, estupros, uso de crianças em conflitos armados, uso de civis como escudos humanos, são atividades proibidas por esses acordos internacionais. Também há regras violadas por Israel, considerando o uso desproporcional
da força, causando danos excessivos à população civil. Então, uma das regras é que o objeto de os objetivos sejam essencialmente militares, e aí houve essa confusão, se um hospital que tem um bunker abaixo é um objetivo realmente militar ou é uma chacina. Então houve esse debate com destruição de hospitais e centros médicos, em particular na faixa de Gaza. Né? Também houve uma restrição ao fornecimento de água, de comida, de eletricidade e assistência médica básica, o que também é bastante condenável. Vamos ver agora como foi a reação mundial diante dos atos cometidos nesse. Primeiro, o papel do Irã. O Irã ele não faz fronteira com Israel. O Irã tampouco é simpatizante do Hamas. O Hamas é um movimento de origem sunita, enquanto o Irã é essencialmente xiita e seu governo é xiita. O Irã sequer é árabe, o Irã é persa. Mas o Irã tem um grande inimigo, que são os Estados Unidos. Israel é tido por alguns como o maior porta-aviões norte-americano no Oriente Médio, claro que isso é jocoso, mas o Irã tem um ódio mortal dos povos ocidentais e apoia tudo que for anti-ocidental, seja Al-Qaeda, seja Hamas, seja Hezbollah. E o apoio do Irã para o Hamas é muito forte, seja treinamento para seus militares, seja em recurso propriamente dito, fornecimento de armas. Então o Irã é uma peça-chave nesse tabuleiro e, evidentemente, dentro desse foco de um conflito entre culturas e não um conflito onde interessa a questão territorial. Treinamento militar, financiamento, armas, equipamentos, apoio político e ideológico. Tem outros países apoiadores também, e são relevantes, mas o destaque especial é realmente para o Irã. Seria o Catar com apoio financeiro, com o grande dinheiro do petróleo, né, seus sheiks apoiando. O Líbano com o Hezbollah, a Turquia mais veladamente, porque tem suas intenções ali com a OTAN e a União Europeia, o que dificulta o seu papel no conflito. E a Síria com um apoio antes e depois de Assad, do Bashar al-Assad, nós vamos ter que ver ainda como vai ficar isso. Eu gosto de colocar esse slide aqui que materializa o que aconteceu com o Irã e por que o conflito está tomando vulto cada vez maior. As primeiras figuras eram equipes femininas do Irã até as Olimpíadas de 72 e 76. A partir da Revolução em 79, os trajes mudaram para esses segundos trajes aí que nós percebemos. Eu sei que isso você pode achar um exagero, relacionar isso com a guerra, mas dá para relacionar isso com a mudança no radicalismo. E isso não aconteceu só com o Irã, como nós vimos há pouco, mas materializa muito essa questão cultural que se encontra dominante nesse país que tem cerca de 90 milhões de pessoas. Ainda falando da reação mundial, países como os Estados Unidos, eles condenaram veementemente o ataque de Hamas, mas põe uma pressão para estabelecer uma proteção civil, uma ajuda humanitária na faixa de Gaza principalmente. A União Europeia também, bastante. A Argentina, vocês já vão entender porque eu quis colocar a Argentina, uma solidariedade a Israel condenando os ataques ao Hamas. A Índia sempre com a sua posição mais equilibrada, permanente ao longo da história, oscila entre o apoio a Israel, mas uma preocupação bastante humanitária. A Rússia enfatizando a necessidade de um cessar-fogo imediato, já foi bem menos favorável a Israel, muito pelo contrário. A China igualmente, bastante críticas a Israel, destacando o número de vítimas civis. Com relação a esse número de vítimas civis, eu quero fazer uma observação. Estima-se em 15 mil civis, outros falam outros números. A primeira coisa que morre com o início da guerra é a verdade. Então você não pode dizer, as versões são totalmente distintas, a cobertura por imprensa ela é extremamente limitada, as palavras oficiais dos governantes não são parciais,
Então, não há como precisar qual o tamanho dessas atrocidades que estão sendo cometidas. O Brasil condenou o ataque do Hamas contra os civis, mas destacou que uma resposta foi bastante desproporcional. Condenou, mas não condenou muito. O Brasil ficou meio em cima do muro, o que acarreta uma posição bastante delicada, vamos dizer assim, no cenário mundial. Aqui eu listei países que apoiaram fortemente Israel, países Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, França, Canadá, Austrália, Itália, Japão, Índia e Argentina. E países que são menos críticos ao Hamas e muito críticos a Israel, países basicamente muçulmanos ou países com viés socialista, barra comunista, ou de esquerda, vamos dizer assim, como Nicarágua, Venezuela, China, Rússia, países anti-ocidentais, talvez. E o Brasil entrou nessa ciranda e a gente não consegue entender direito o que se passa, mas é isso, eu quis deixar bem claro quais são os países, né, e ficou bem claro. Então, de uma maneira geral, os países mais alinhados com os Estados Unidos, eles apoiam as ações de Israel, enquanto os países com predomínio muçulmano e com vínculos com chineses e russos pregam um cessar-fogo imediato. Não é difícil presumir que os interesses de cada país se sobrepõem a qualquer racionalidade. Então, o que está em jogo é interesse de nova ordem mundial, de questionar os países que são mandatários no cenário econômico, em particular Estados Unidos e União Europeia. Os fatos de serem palestinos, ser Israel, vai me desculpar, é absolutamente secundário nesse cenário. Joga a questão econômica e política, infiltra-se ela numa questão que era civilizacional. Então nós podemos concluir parcialmente que novas conotações políticas envolvem interesses diversos, muito além da questão histórica milenar. Então, o conflito que era somente civilizacional, ele passou a também ter um caráter político bastante forte. Chegamos então a uma conclusão. Trata-se de um conflito de caráter civilizacional. Israel é tido como um representante do capitalismo ocidental, está sendo combatido por isso. São dois povos com longas histórias de sofrimento e humilhações. O terrorismo é a arma que os palestinos dispõem. A superioridade bélica e tecnológica é a arma que Israel dispõe. E a reação mundial apresenta diversas conotações envoltas por interesses variados e, eu diria, questionáveis. Ok, pessoal, o vídeo ficou um pouco longo, mas espero que tenha sido esclarecedor. Obrigado por ter ficado comigo até agora. Até a próxima e um forte abraço.